às vezes, nem é que você é procrastinadora, nem é que você não consegue fazer as coisas que você se propõe, que você se sabota. Às vezes o que te falta é só organização. Mas essa organização não é só a organização de uma agenda, uma organização externa. É uma organização interna. Quando eu consigo me organizar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, eu consigo me organizar com o resto. Aí eu consigo me organizar com rotina, com dinheiro, com tempo, com pessoas, relacionamentos e tudo isso. Então, nesse vídeo, eu vou conversar com você sobre isso, sobre organização interna. Porque a minha organização interna vai refletir em tudo à minha volta. E aí eu vou conseguir fazer o que precisa ser feito, eu vou conseguir me desenvolver, eu vou conseguir produzir. E no final, eu vou te passar 4 coisas aqui, 4 dicas práticas, de coisas práticas que você pode fazer para conseguir cultivar essa organização interna, porque é algo que a gente vai desenvolvendo, não é algo que a gente cria do dia para a noite. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender nesse vídeo, que a gente precisa entender aqui agora, é o seguinte: para eu me organizar, eu preciso entender como eu funciono. E o que me limita? Porque eu sei o que precisa ser feito. Eu sei que eu tenho que fazer isso, tal hora. Eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Eu sei que eu preciso ir pra academia. Eu sei que eu preciso trabalhar mais. Eu sei que eu preciso estudar mais. Por que eu não faço? O que me limita? O que me limita é a minha mente. Sempre. Então, por exemplo, você quer seguir uma rotina de exercício físico. Aí você fala, não, eu vou todo dia, esse horário eu vou. E eu não vou. Por que eu não vou? Porque a minha mente me limita. Fala, não vou, hoje eu tô cansada, hoje aconteceu isso, nananana. Eu quero desenvolver uma rotina de trabalho e estudo. Aí quando eu vejo, é a hora de estar trabalhando, estudando, eu tô mexendo no celular. Por quê? Porque a minha mente me levou para isso. A minha mente está treinada para não fazer as coisas que eu realmente preciso fazer, que eu sei que vão me levar para o resultado que eu quero chegar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que o que me limita é a minha mente. Se é a minha mente que me limita, eu preciso entender como ela funciona para conseguir driblar essa mente. Porque senão eu sempre vou ser pega em algum momento. Eu sempre vou ser pega, eu sempre vou cair, nunca vou conseguir desenvolver esse hábito de organização e de fazer o que precisa ser feito. A nossa mente é um papagaio. Um papagaio que fala sem parar, que quer tudo, que gosta, que desgosta. Se você observar, se você parar um pouco para observar seus pensamentos, isso é algo muito importante. Quando as pessoas vêm fazer a terapia comigo, um dos primeiros passos que a gente faz é a observação e entendimento da mente, para a gente entender o tipo de pensamento e o padrão desses pensamentos, né? Porque se a gente não para observar isso, a gente não entende por que a gente não tá conseguindo. Então, começa a observar seus pensamentos, você vai perceber que em algum momento sua mente sempre te pega e te puxa para trás e fala que não tá bom. Tem até um vídeo aqui no meu canal sobre isso, que é o vício na insatisfação. Depois dá uma olhada lá, porque esse vídeo é muito bom, explica essa questão da mente de estar sempre insatisfeito com tudo. E esse estar insatisfeito com tudo leva a gente a procrastinar. Sim. Por quê? Vou explicar aqui, e isso assim, quando eu entendi isso, aprendi com a minha mestra maravilhosa, Noemi Badiali. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. E a sua vida vai mudar, presta atenção. Mas não basta só entender, né? A gente precisa colocar na prática. Não é fácil, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Quando eu vivo insatisfeita, e você vai falar, não, eu não vivo insatisfeita, mas se você parar pra perceber, sua mente tá sempre achando probleminha nas coisas. Probleminha ali, probleminha aqui, isso aqui não tá bom o suficiente, mas eu queria isso aqui, eu não tenho, nananã, mas falta dinheiro, falta pessoas, falta não sei o que, nananã. Você vai perceber que sempre tem um ponto de insatisfação. O que acontece? Quando eu me insatisfaço, quando eu fico insatisfeita, eu me dou o direito de ter algum prazerzinho. Porque eu entro num sofrimento e eu me dou o direito do prazerzinho. E aí o prazerzinho é o quê? Procrastinar, é comer a besteira, é não ir pra academia, é xingar, brigar. Então eu vou pra esse prazerzinho e não faço o que precisa ser feito. Então, o primeiro ponto aqui é a gente entender que a minha mente me leva para essa insatisfação constante, para eu não fazer o que precisa ser feito. Ok, então entendido isso, a gente precisa entender como a nossa mente funciona para a gente conseguir se organizar e isso se refletir nas nossas ações e na nossa vida.
Então eu preciso entender que a minha mente, ela tá sempre buscando ou se defender, ou poupar energia, ou recompensa, que é ter prazer. Então vamos lá. Por que minha mente está sempre procurando se defender? Porque a mente serve para isso. Ela serve para te proteger. Então, por exemplo, às vezes você pensa, vou atravessar aqui, pode ser meio perigoso, não vou atravessar. Ok, usando a mente para o bem. Mas, por exemplo, eu tenho que fazer um vídeo para postar, um vídeo falando. Não existe um perigo real, mas sua mente vai te proteger, vai falar, não faz, não tá legal, não tá bom o suficiente, com medo do julgamento, para te proteger do julgamento. Isso é pro mínimo e pro máximo. A gente tem que observar que a nossa mente tá sempre buscando se defender, para que a gente possa ter a consciência nesses momentos e falar, não tem do que me proteger. Usar o raciocínio lógico, não tem do que me proteger, eu não preciso me proteger aqui nesse momento. A segunda coisa, que é poupar energia, se você observar, sempre vai existir uma resistência. Por exemplo, hoje cedo, meu relógio despertou para eu ir pra academia, 5 e pouco da manhã, e aí a minha mente falou que não vou. Comecei a fazer 1000 planos, falei, não vou mais tarde. Por quê? Porque a minha mente quer poupar energia. Se eu ficar dormindo, eu vou ter mais energia do que se eu for pra academia, teoricamente, né? Outro exemplo, às vezes eu tô assistindo TV sentada e eu tenho que levantar pra fazer alguma coisa. A minha mente sempre vai falar, fica aí assistindo TV. Sua mente sempre vai tentar te fazer de tudo pra você poupar energia, pra você fazer coisas que não vão gastar energia. E aí, entendendo isso, que isso entra também num mecanismo de defesa. É uma forma de se proteger, poupando energia. Entendendo isso, eu consigo driblar esse sistema. Hoje cedo, quando meu relógio despertou e eu falei, não vou, eu não vou. Porque se eu dou esse poder pra minha mente, ela vai ficando cada vez mais forte. Eu sempre falo nos atendimentos, não desista do seu primeiro compromisso do dia. A única coisa que você não pode desistir é do seu primeiro compromisso do dia. Porque se você abre mão do primeiro compromisso do dia, a tendência é que sua mente já te ganha no primeiro, os outros, muito provavelmente, você também não vai conseguir fazer. Então, coloque toda a sua força de vontade, coloque todo o seu esforço na primeira ação do dia, no seu primeiro compromisso do dia. E a outra forma que a nossa mente funciona é a recompensa, né? O prazer, que foi isso que eu tava explicando pra vocês. Então, a gente cria insatisfação, cria desgosto, desgaste, pra ter esse prazerzinho, pra ter essa recompensa, pra ter essa liberação de dopamina. Então, por exemplo, ai, nossa, eu tô tão cansada, deixa eu pedir um iFood ao invés de cozinhar uma comida saudável pra mim. Ai, nossa, o dia foi tão difícil, eu sei que eu tenho que estudar, mas deixa eu ficar aqui assistindo TV. Esse é o sistema de recompensa. Então, quando a gente entende que a mente funciona dessas formas, eu vou entendendo que eu preciso sair disso. Porque se eu não entendo como a minha mente funciona, eu vou só sendo levada e eu fico escrava. Eu fico escrava dos meus pensamentos, eu fico escrava dos meus vícios e eu não consigo. Então, por isso que eu preciso entender isso. E além de entender isso, é muito interessante que eu tenha a ajuda de um profissional para lidar com isso. Porque quando você tem uma terapeuta que vai estar ali com você toda semana, te ajudando, olhando para os padrões da sua mente, a outra pessoa consegue ver a sua mente mais claro que você, porque ela não tá dentro de você. Então você tem alguém para te ajudar a observar a sua mente, entender os padrões e sair desses padrões. Por isso que eu atendo pessoas semanalmente, para ajudá-las com esse processo. E para alcançar o sucesso na vida, e eu digo sucesso, não só sucesso financeiro, mas sucesso em todas as áreas da minha vida, eu preciso desenvolver essa organização interna. Se você observar, todas as pessoas que têm esse sucesso são pessoas que não são mais reféns da sua mente. São pessoas que dominaram a sua mente, que têm esse controle da mente, que conseguem fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque desenvolveram essa organização interna, desenvolveram esse autodomínio da mente. Porque, por exemplo, não é muito mais fácil eu não malhar, não é muito mais fácil eu não me alimentar bem, é muito mais fácil eu explodir minha raiva dentro dos relacionamentos, mas quando eu vou me desenvolvendo, eu vou desenvolvendo esse controle mental, que não é bem um controle,
mas é uma doutrinação da mente. Você vai conseguindo doutrinar a sua mente e você vai conseguindo sobrepor a consciência, porque existe algo mais elevado que a mente, que é a consciência. Eu vou conseguindo sobrepor a minha consciência em cima da minha mente, eu vou conseguindo fazer isso, eu vou conseguindo ter essas ações mais conscientes. Só que até essas pessoas que têm sucesso, que desenvolveram essa consciência, que conseguiram controlar de certa forma as suas mentes, até elas conseguirem chegar nisso, foi muita resistência. Teve muita resistência, teve muito tempo, teve muita frustração. Mas a gente vai caminhando e vai conseguindo aos poucos. Então vamos entender algumas coisas práticas. Então, coisas que eu consigo fazer de forma prática que vão me ajudar a desenvolver essa organização interna. A primeira coisa e mais importante de tudo é o autoconhecimento. Não tem como fugir disso, não tem como eu me desenvolver, como eu entender minha mente se eu não pratico o autoconhecimento, se eu não busco o autoconhecimento. Por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente estuda, por isso que a gente se desenvolve, porque eu preciso entender os meus padrões, eu preciso entender as minhas tendências, que é muito diferente da tendência do outro. Então, por exemplo, se você está nesse vídeo sobre organização, é porque provavelmente você está buscando algum tipo de constância em alguma área da sua vida. Às vezes, eu não tenho constância, por quê? Porque eu tenho um padrão familiar de negação de vida. O que é um padrão familiar de negação de vida? Existem pessoas dentro do meu sistema familiar, não vou me alongar muito nesse assunto, mas existem pessoas dentro do meu sistema familiar que desenvolveram uma negação de vida, suicidas, com padrões autodestrutivos, com droga, bebida, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu reproduzo esse campo familiar tendo essa desistência, um padrão de desistência. Então eu não consigo manter nada. Tudo na minha vida eu paro. Não consigo sustentar nada por um longo período de tempo. Então eu começo um negócio e paro. Eu começo uma faculdade e paro. Eu começo a me desenvolver e paro. Começo a ter controle financeiro, começo a desenvolver a área financeira da minha vida e paro. Por quê? Porque eu tô reproduzindo um campo. Só que eu não tenho como saber disso se eu não sentar minha bundinha com a minha terapeuta e piriri, piriri, piriri. E eu, como terapeuta energética, analiso esse tipo de coisa. Deixa eu ver as energias, os padrões que existem por trás das suas ações. Por que isso tá acontecendo? Às vezes, eu tenho na minha vida um padrão de rejeição. E aí eu não consigo me relacionar. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar afetivamente, de ter um namorado, de ter uma namorada. Por quê? Porque eu tenho esse padrão de rejeição, mas eu não vejo isso, mas eu tenho isso dentro de mim e aí toda vez eu me saboto dentro de uma relação. Eu me saboto, eu termino, eu sinto que a pessoa não gosta de mim, eu me sinto rejeitada. Às vezes a pessoa nem tá te rejeitando, mas você se sente rejeitada porque existe esse padrão no seu campo energético. Então tem que ter uma análise para entender. Então por isso que eu preciso buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o que vai me direcionar nesse caminho, é o que vai me fazer entender quais são os pontos que eu tô caindo, os pontos invisíveis que eu tô caindo, que vão me ajudar a ter esse direcionamento da minha mente. O segundo ponto é básico, você sabe, é definir uma rotina. Ah, Cíntia, mas eu já tentei 1 milhão de vezes e eu não consigo. Por isso que o autoconhecimento é o primeiro ponto. Primeiro preciso entender o que tá me fazendo cair, porque aí eu consigo determinar essa rotina e seguir essa rotina. Só que até eu conseguir seguir essa rotina, eu vou cair muito, eu vou errar muito. Então eu preciso ter muita resiliência, eu preciso ter muita paciência comigo mesma. E assim, muito dificilmente eu vou colocar uma rotina e eu vou conseguir seguir perfeitamente. Não, eu vou colocar uma rotina para eu saber o que precisa ser feito em cada horário do dia, mas muito provavelmente a grande maioria dos dias você não vai conseguir seguir perfeitamente. Você vai falar, tá lá de manhã, estudar e à tarde trabalhar, mas aí acabou que aconteceu não sei o que, eu tive que trabalhar de manhã e estudar à tarde, mas é só para eu saber o que precisa ser feito e não ficar gastando energia mental pensando no que precisa ser feito. Então você vai definir sua rotina possível, tá? Que às vezes a gente viaja na maionese, quer fazer um monte de coisa sabendo que não dá tempo, que não tem como. Então eu vou definir uma rotina possível, eu vou sem me julgar e sem me culpar, tentando seguir essa rotina aos poucos, até que vai chegar um momento que você vai falar, nossa, me desenvolvi, alguma coisa da minha rotina eu consigo fazer aqui todos os dias. E aí aos poucos, essa aqui eu também tô conseguindo. Então a gente vai fazendo isso aos poucos. Tem que ser muito aos poucos, com muita paciência. O terceiro ponto é, eu preciso observar com quem eu estou me relacionando. Muito provavelmente você já sabe que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Por quê?
questão energética. Eu tenho o meu campo energético com certas informações daquilo que eu faço, daquilo que eu acho, de quem eu sou. Você tem o seu. Aí eu começo a me relacionar com você, os nossos campos de energia começam a se comunicar e a gente começa a trocar. Então você percebe que você começa a se relacionar com uma pessoa, você começa a ter um hábito que essa pessoa tem e você não tinha. Você começa a falar igual essa pessoa, que nem quando a gente vai viajar, a gente começa a falar com o sotaque igual das pessoas do lugar que a gente tá. Por quê? Porque esses campos de energia trocam informações e a gente vai se equilibrando. Então é aquela coisa, você quer ser rico? Anda com gente rica. Quer ser forte? Quer malhar? Anda com um rato de academia. Porque esses campos trocam essas informações e a gente se desenvolve. Então se eu quero ser organizada, se eu quero me desenvolver em certas áreas da minha vida, se eu quero ter uma organização interna, uma organização mental, emocional, se eu ficar andando só com gente pirada, não vai dar certo, não vai rolar. Por quê? Porque o meu campo tá trocando informações com o campo dessas pessoas e naturalmente eu vou reproduzir o que essas pessoas fazem. Então eu preciso andar com pessoas equilibradas, eu preciso andar com pessoas organizadas. O quarto e último ponto é a meditação. E não precisa ser sentar, fechar o olho e não pensar em nada. A gente tem que quebrar um pouco esse conceito de meditação. A meditação é a observação da minha mente. Então, às vezes, quando eu tô correndo na esteira, eu observo a minha mente. Às vezes, quando eu sento, fecho meus olhos, coloco uma musiquinha, eu observo a minha mente. Você vai saber qual é a sua forma de meditação. Pode ser ativa, pode ser passiva. Às vezes, fazendo um yoga, eu observo a minha mente. Então, eu preciso ter essa observação da minha mente, porque quando eu observo, eu entendo que eu não sou. E eu saio desse lugar de ser refém. Tô aqui pensando, nossa, queria assistir um filme à tarde, ao invés de trabalhar. E eu me identifico com esse pensamento, eu não vejo que é só um pensamento, é como se essa vontade fosse irresistível. E aí eu cedo e não faço aquilo que tá de acordo com a minha organização interna. Quando eu medito, eu consigo ver que eu não sou a minha mente. E aí eu deixo os pensamentos irem passando e não sou refém, não sou escrava. Consigo só olhar para os meus pensamentos, certo? Então é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, me manda no Instagram, manda aqui nos comentários. E eu sempre peço assuntos, para que você sugira assuntos para que eu traga esses vídeos mais